Mato Grosso do Sul tem investido muito em segurança pública. Todas as forças estão aparelhadas e empenhadas em proporcionar à população do estado uma sensação de segurança. Na Polícia Militar, um esquadrão faz esse trabalho com maestria, pois além de trabalhar garantindo o sossego ao sul-mato-grossense, eles têm um bom relacionamento e recebem o carinho do público por onde passam. Estamos falando do Esquadrão Independente de Polícia Montada. E para falar mais sobre esse trabalho, está conosco o subcomandante da Cavalaria da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, o capitão Nicolas Peralta Barros de Araújo. Capitão, conta pra gente um pouco da história do Esquadrão Independente de Polícia Montada, Cavalaria de Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Bom, oficialmente o esquadrão ele foi criado no dia 1º de agosto de 98. Então esse ano a gente está completando aí 24 anos de atividade ininterruptas, né? Desenvolvendo aí atividade de policiamento montado aqui na capital e no interior do estado. E quais são as atividades da Cavalaria? Então a Cavalaria ela presta atividades tanto na parte preventiva, né? Policiamento montado preventivo, ostensivo preventivo, quanto também, caso necessário, nas atividades de repressão imediata e no restabelecimento da ordem pública em casos de desordem, né? Quando a gente é empregado em eventos aí com grande aglomeração de público. Capitão, e onde que está localizado o Esquadrão da Cavalaria? Hoje o Esquadrão da Cavalaria nós temos a sede que fica ali no Parque dos Poderes, né? E temos mais 2 subsedes, uma localizada dentro da área da Embrapa, que é um comodato que a gente possui lá de 50 hectares, que é uma área que a gente utiliza para descanso dos animais. E temos uma segunda subsede, que é uma chácara localizada em Araguari, que também a gente está utilizando para a parte de reprodução dos cavalos, e alguns cavalos aposentados também estão lá nessa chácara. Mas a sede, onde a gente concentra os cavalos empregados no policiamento, fica ali dentro do Parque dos Poderes, entre a Polícia Ambiental e o CRAS. Apesar da sede ser na capital, como o senhor falou, o esquadrão também atua no interior do estado? Sim, hoje a gente atende essa demanda, né, dessas atividades de policiamento que eu te mencionei, tanto da capital quanto do interior. Então, antes da pandemia, um dado mais recente que eu tenho, a gente atuou por 26 vezes, antes dos eventos fecharem, a gente atuou por 26 vezes no interior do estado. E agora estamos retomando novamente esses atendimentos, né, conforme as demandas vêm surgindo, tanto em shows como carnaval. Então a gente atua no carnaval do interior do estado, de acordo com a nossa capacidade de atendimento e com as solicitações que chegam para a gente também. Qual o contingente da Cavalaria hoje? Hoje nós temos um efetivo de 40 policiais no esquadrão. Bastante, né? Ou é pouco? É um número suficiente para a gente desenvolver as atividades. Ah, tá. Como que é selecionado, capitão, o policial para fazer parte da cavalaria de vocês? Olha, em primeiro lugar, o principal quesito para o policial servir na cavalaria é gostar do cavalo, né? Gostar do animal. Então a gente fala que o cavalo ele não sabe falar, né? Ele não sabe pedir, ele não sabe expor aquilo que ele está precisando. O policial que está ali ele tem que ser capacitado a suprir essas necessidades do cavalo, do dia a dia do cavalo, né? O cavalo ele é um animal muito, apesar de grande e apresentar um aspecto rústico, ele na verdade é um animal sensível, né? Possui aí uma demanda de trato diário de manejo, que a gente fala, que tem que ser bem rigoroso, demanda água limpa o dia inteiro, o cavalo consome muita água, se você deixar o cavalo sem água ele vai apresentar problema de saúde, né? Ele tem uma demanda de alimentação que também tem que ser bem controlada, bem balanceada, senão ele também vai apresentar problema. Então o policial, para trabalhar lá, ele tem que ter, em primeiro lugar, esse comprometimento, né, com o cuidado com o cavalo. E capitão, em relação aos animais, quantos fazem parte do esquadrão hoje? Porque o senhor falou que nós temos 40, né, policiais. E os cavalos? Hoje, o esquadrão conta com 51 cavalos no seu efetivo, né? Desses 51, nós temos hoje, eu até trouxe aqui anotado para não falar errado, nós temos hoje 24 animais prontos, né, para atividade de policiamento, que são empregados aí no dia a dia. Temos 4 cavalos em treinamento, temos 4 éguas que estão prenhas, né, que vão fazer a parte de reprodução nossa.
Temos um garanhão que ainda está em fase de amadurecimento, né? Que ele foi doado com 2 anos e agora ele está se preparando para se tornar o nosso reprodutor. Temos 9 animais destinados para ecoterapia e temos 9 cavalos que já estão aposentados, né? Que já foram para a reserva deles aí, que já não estão mais sendo utilizados. E existe alguma raça específica de animal para fazer parte da cavalaria, capitão? Olha, hoje a maioria das polícias militares do Brasil tem trabalhado com a raça brasileira de hipismo. Hoje no nosso plantel, dentro desses 51 cavalos que eu mencionei, 23 são brasileiros de hipismo, que foram as últimas aquisições feitas pelo Estado aí de cavalos para a nossa cavalaria e que ajudou a elevar muito o nosso padrão de cavalos aí que a gente tem disponível para o policiamento hoje. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos para falar mais sobre o trabalho da cavalaria. De volta com Segurança em Pauta. Hoje falando sobre o Esquadrão Independente de Polícia Montada com o subcomandante, o capitão Nicolas Peralta. E como que é feito o treinamento dos policiais? Os policiais que servem lá no nosso esquadrão, eles quando chegam lá, depois que a gente faz ensina eles ao manejo, né, dos cavalos, a como funciona o dia a dia da unidade, eles passam para a parte do treinamento a cavalo, no caso, né, o treinamento montado, que é o que vai qualificar eles e capacitar eles para o serviço. Então, todos que chegam lá precisam ter essa disposição, né, precisam estar dispostos a montar no cavalo, aprender o que a gente ministra lá de instruções de equitação, né, equitação básica, que é o que vai capacitar ele para essa função. E todos os anos, praticamente, a gente também realiza o nosso curso básico de policiamento montado, que é o curso que vai dar o brevet para esse policial, né, exercer a atividade de policiamento montado plenamente. E os cavalos, eu acredito que também passem por um treinamento parecido, né, capitão? Sim, como que é? Tanto os cavalos quanto os policiais, mesmo depois que fazem, né, esse curso que a gente oferece, a gente, dentro das nossas atividades diárias, semanalmente, de 2 a 3 vezes por semana, tanto os cavalos quanto os militares passam por treinamento. Isso é uma política constante da unidade para manter o padrão, né? E tanto dos cavaleiros, né, quanto dos cavalos. E esses treinamentos são planejados, né, pela nossa equipe lá de oficiais da unidade, no intuito de estar sempre capacitando tanto os militares quanto os cavalos para cada vez mais estarem preparados aí para as atividades diárias. E capitão, como faz para deixá-los dóceis, né, porém vigorosos para atuar em uma situação de tumulto, por exemplo? Sim, hoje dentro do nosso efetivo nós temos alguns policiais que se especializaram na parte de doma, né, desses cavalos. Então os cavalos quando chegam lá para a gente, tanto os cavalos que foram adquiridos, eles passam por um processo de treinamento intensivo, né, que vai fazer toda essa parte de dessensibilização que a gente chama, e que também depois de prontos eles vão ser sempre submetidos a esses treinamentos, que vão dessensibilizar o cavalo com relação a ruídos, a questão de grande aglomeração de pessoas, assim por diante. Então, esses treinamentos fazem parte do nosso dia a dia e é o que garante, né, que quando chegar na hora da atividade, o cavalo vai estar pronto para exercer. E o policial, ele monta sempre o mesmo cavalo? Então, a gente fala que lá todos os cavaleiros, né, todos os militares, eles têm que ter capacidade de montar qualquer cavalo. Então, um dos objetivos do treinamento constante é isso, é capacitar o militar para que ele tenha condições de montar qualquer cavalo da unidade. Via de regra, o policiamento faz essa alternância de cavalos entre os militares. Dificilmente um militar vai trabalhar sempre no mesmo cavalo, até por questões de revezamento dos animais e manutenção aí da saúde deles, né? Acredito também que se eles acostumam só com um policial na falta dele, não pode usar, né? Então não tem o porquê, né? Tem que fazer mesmo esse remanejamento, como o senhor falou. Isso faz parte dessa cultura de treinamento.
E é importante para o trabalho, capitão, essa relação entre o animal e o policial. Isso é muito importante, como o senhor já falou, né? Isso, justamente. A gente fala que o objetivo ali, quando você está em cima do cavalo, é você se tornar um só com o cavalo, né? Por isso que quanto mais cavalos o cavaleiro treina, né, o militar ele treina, maior a sua capacidade de adaptação. Se ele fica só num cavalo, se ele pega outro cavalo que tem características um pouco diferentes, às vezes ele vai ficar perdido. E eles também possuem equipamentos de proteção para entrar em combate, capitão? Porque o policial a gente sabe que sim. E os cavalos? Isso, nós possuímos tanto nossos equipamentos do policiamento do dia a dia, né, do policiamento ordinário, preventivo, quanto a gente possui os equipamentos para um policiamento por uma ação de controle de distúrbio civil, que aí tanto os militares quanto os cavalos vão possuir aí alguns equipamentos de segurança a mais aí do que o do policiamento ordinário. E, capitão, só a presença dos animais já causa uma certa preocupação para os possíveis meliantes, a gente sabe disso, né? Como que é? Como que eles agem numa situação, um meliante vendo um cavalo e um policial? O policiamento montado, né, esse processo de policiamento, ele possui algumas características que são bem marcantes, né? Uma delas, e talvez a mais marcante, é essa questão da ostensividade. Então, dentre todas as atividades, né, de policiamento ostensivo que talvez a polícia desenvolva, o policiamento montado é um dos mais efetivos, porque ele possui essa capacidade que a gente fala, ele possui esse efeito psicológico, né, no ambiente onde você coloca ele, porque ele possui o que a gente chama de capacidade de repressão sem ter que necessariamente estar atuando. Só das pessoas que estão ali olharem, as pessoas de bem se sentem seguras e as pessoas que têm intenção, às vezes não é nem de cometer um crime, às vezes de começar um tumulto, igual num show, já vão se sentir ali coagidas e não vão tomar qualquer tipo de atitude aí que possa exigir a nossa intervenção. Então esse efeito de prevenção é muito eficaz. A questão também de mobilidade e flexibilidade que a gente fala, né, da nossa atuação, é um tipo de policiamento que pode ser empregado em qualquer tipo de terreno, que tem uma facilidade de deslocamento, não fica preso em fluxo, em congestionamentos, e é um policiamento que você tem facilidade de manobrar. Então você pode estar indo numa direção, de repente precisou, você pode facilmente deslocar para outro local, pode mudar aí o ritmo das andaduras, né, caso a necessidade exija também. Então, dentro de tudo que eu falei, a questão de ostensividade, de mobilidade, de efeito psicológico, vai ajudar muito nessa questão. Fora que os militares que estão ali em cima do cavalo, eles possuem um campo de visão que a gente fala que é muito privilegiado, né? Então, o militar que está no solo ali, que está no policiamento a pé, às vezes, num grande evento, a visão dele se limita às pessoas que estão ao seu redor, enquanto que o policial que está em cima do cavalo, ele tem um campo de visão muito amplo, né? Ele consegue estar observando aí qualquer tipo de ação delituosa, qualquer tipo de necessidade de intervenção em grandes distâncias. É uma das principais vantagens, né, capitão, em relação a esse trabalho. Eu acredito que você consegue ver uma distância que às vezes no chão você não consegue ver, né? Justamente, e isso é recíproco, né? Tanto a gente consegue enxergar longe, quanto as pessoas também nos notam de longe. Então causa essa sensação, a gente que está ali no dia a dia percebe com muita nitidez isso. E capitão, podemos dizer que esses animais também são uma arma contra o crime, né? Não, sim, com certeza. Na verdade, como eu falei, né, é um dos processos de policiamento preventivo, né, que a Polícia Militar dispõe no emprego do dia a dia e que com certeza possui um grande efeito aí na questão de controle de criminalidade. Vamos para mais um intervalo, é rapidinho, não saia daí. De volta com Segurança em Pauta. Nosso bate-papo de hoje é com o subcomandante da Cavalaria da Polícia Militar, o capitão Nicolas Peralta. Capitão, no ano passado vocês receberam policiais de outros estados para participarem de um curso aqui. Quais estados vieram e qual a importância dessa integração? Sim.
Normalmente, todos os anos que a gente realiza cursos, né, a gente tem uma política também de mandar policiais fazerem cursos fora. No momento, até o nosso comandante está fazendo um curso no Espírito Santo, de policiamento montado, na Polícia Militar do Espírito Santo, lá no regimento deles. E esse intercâmbio, né, tanto da gente para fora como das polícias que a gente fala com irmãs conosco, com certeza é importante para a gente estar sempre se atualizando, né, nas diferentes culturas aí de policiamento existentes no nosso país, né. E ano passado nós recebemos policiais oriundos do Amazonas, do Amapá, de Roraima, do Paraná e de Mato Grosso, de 5 estados diferentes vieram aqui fazer o nosso curso. E o nosso estado é referência nesse trabalho, capitão? Com certeza, o nosso curso é tido em alta estima aí pelas demais polícias militares, né, pelas demais cavalarias do Brasil. E com certeza esses militares que fizeram o curso com a gente aqui levam o nosso nome lá fora, né, e ajudam nesse sentido. E como é feito, capitão, o policiamento no dia a dia de vocês? Hoje nós estamos com um policiamento planejado, né, visando atender aí as áreas de grande aglomeração de pessoas. Então hoje a cavalaria tem atuado o policiamento do dia a dia em 2 horários, né? A gente sai num policiamento a partir das 7 horas da manhã, distribuído aí em locais estratégicos que a gente definiu na nossa capital. Então locais com parques, pistas de caminhada, áreas comerciais, dentre outros. E a gente permanece ali entre 3 horas e meia, fazendo essa ação de presença, fazendo esse contato com a comunidade. E depois nós retornamos por volta das 17 horas, com o mesmo intuito, né, em locais distintos. Então hoje a gente tem atendido aí cerca de 4 pontos distintos todos os dias, visando essa ação de prevenção, né, criminal e ação de policiamento preventivo aí montado. E em eventos, capitão, como que funciona o trabalho do esquadrão? Em eventos com maior aglomeração de público, aí a ação já é um pouco diferente, né? A gente já precisa fazer um planejamento com emprego de, no mínimo, 6 animais, né? Que é o que a gente chama de esquadra. E normalmente também vai um oficial junto com esse efetivo. E o objetivo nesses grandes eventos já é causar essa sensação de segurança e evitar, né, uma desordem aí generalizada. E, capitão, no ano passado, 2 animais cumpriram sua missão de 20 anos de trabalho, né? Eles se aposentaram. Como que é feito essa passagem? Sim, nós temos lá no nosso efetivo de animais, né, cavalos com diversas características. A gente tenta moldá-los para que eles se tornem, igual você tinha comentado, cavalos dóceis, né, mas que também possuem disponibilidade de estar atuando, né. Então esses cavalos, quando eles vão adquirindo uma certa idade, quando eles já não possuem mais vigor físico para atividade de policiamento, ou eles vão ser destinados para as atividades de ecoterapia, né, ou eles vão ser aposentados. Caso eles não possuam, né, o perfil para serem utilizados pelo público da ecoterapia, que aí sim exige um cavalo extremamente dócil, né, que não reaja a qualquer tipo de movimento externo, para não oferecer risco ali ao usuário que está em cima dele. Esse cavalo vai ser aposentado, né, vai ser retirado das atividades, e aí ele passa a ficar solto ali até o fim dos seus dias. E como que é para vocês, capitão, que estão juntos há tempos com o cavalo, qual que é a sensação dele aposentar e você não? Olha, eu acredito que, na verdade, o amor que todos ali têm pelo animal, né, é uma grande satisfação você ter esse privilégio de poder dar o descanso merecido para o animal, né? E a polícia proporciona hoje para os cavalos essa possibilidade de permanecerem ali desfrutando desse resto do tempo de vida deles com qualidade de vida, né? Então eles permanecem ali até que chegue o momento deles partirem. E isso é muito bacana para a gente que trabalha com eles, ter possibilidade de proporcionar isso para eles. E, capitão, como que é a renovação do plantel? Então, via de regra, o Estado pode estar fazendo aquisição, né, de novos animais quando
a unidade apresenta essa necessidade, ou tem a segunda possibilidade, que é da própria unidade, da própria cavalaria, como diversas cavalarias do Brasil fazem, elas desenvolvem a sua atividade de reprodução, né? Hoje o Estado recentemente fez uma aquisição de 6 éguas, né, com esse objetivo de garantir aí que a gente possa desenvolver ano a ano uma criação que vá estar garantindo a reposição desses cavalos, de repente sem mais ter a necessidade de a gente estar efetivando compras de tempos em tempos. E, capitão, recentemente vocês receberam uma doação do Exército de um novo cavalo. Qual que é a importância dessa parceria para vocês? Olha, realmente foi uma grande doação que a gente recebeu, né? Um animal com registro, um animal, o Exército tem uma criação de excelente qualidade, então foi uma solicitação nossa que foi prontamente aí atendida, viabilizada pelo comando da instituição, junto aí com o comando do Exército, que se prontificou aí a estar colaborando com essa nossa fase de início do desenvolvimento da nossa criação. Porque com certeza se a gente tivesse que adquirir esse animal, teria que ter um alto investimento aí por parte do Estado, e essa colaboração com certeza foi muito bem-vinda aí para a nossa cavalaria. E, capitão, nas ruas a gente pode observar que a população fica admirada, né? Quando vê vocês a cavalo, as crianças também. Como que é essa interação de vocês com a população e com as crianças? Sim, é muito bacana. No dia a dia é muito perceptível isso, né? Principalmente o público infantil, eles gostam muito. Todos que passam por nós, eles pedem para se aproximar, pedem para tirar foto. Gera essa interação muito bacana com a sociedade. E isso não só no dia a dia, como também nos grandes eventos. É bem nítido esse gosto da população pelo policiamento montado. Essa interação é importante, né, capitão? Com certeza, né? É o que a gente chama, faz parte ali das filosofias de policiamento comunitário, né? Essa interação polícia-sociedade, né? E as crianças podem passar a mão quando vê o cavalo, ou isso não é permitido? Existe, né, ali regras de segurança que a gente tem para evitar qualquer tipo de acidente, mas normalmente o policial acompanha, a gente sabe quais são os cavalos que não tem problema, perigo algum das pessoas se aproximarem, de fazer ali, passar a mão, tirar a foto, então é bem tranquilo em relação a isso. Capitão, a gente já está quase chegando ao final e eu queria parabenizar o senhor e toda a sua equipe por esse trabalho lindo. Eu vejo nas ruas, eu fico encantada, eu como polícia fico mais encantada ainda. E eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para todas as pessoas que estão assistindo o senhor. Ah, sim. Eu gostaria só de agradecer, né, ao comando da instituição pela oportunidade, né, que nos proporciona de estar ali servindo na cavalaria, e dizer à população aí como um todo que pode contar com o serviço da cavalaria, né, no nosso dia a dia, e quem quiser também conhecer o nosso quartel está de portas abertas lá, né, a nossa cavalaria está de portas abertas, para receber, né, as pessoas e fazer essa interação todos os dias que a gente faz aí. É um prazer para a gente que está ali nessa atividade de policiamento montado. Obrigada, capitão. Eu que agradeço. E o Segurança em Pauta vai ficando por aqui. E você de casa pode nos ajudar a fazer nosso programa ainda melhor. Mande seus comentários, as suas dúvidas e sugestões por meio de nossas redes sociais, em especial pelo Instagram. Veja também as novidades da Polícia Civil em nosso site. Até a próxima!